Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a uma conversa um pouco diferente hoje. A gente vai mergulhar em como uma história, sabe, uma narrativa simples, pode ser uma ferramenta, nossa, super eficaz para aprender inglês. É uma abordagem bem interessante mesmo, e a gente vai usar como ponto de partida aquela história Nothing is Free, né? Ou Nada de Graça para explorar isso melhor. Isso, a ideia é extrair dessa história algumas lições práticas, tipo um vocabulário útil, umas frases que a gente possa realmente usar no dia a dia, praticar um pouquinho a escuta e, claro, buscar aquela inspiração para a jornada de aprender inglês, principalmente para quem está começando. Ok, vamos desempacotar isso. E o fascinante aqui é justamente esse poder que a narrativa tem no aprendizado. Histórias como a do Léo, que é o personagem que a gente vai ver, elas tocam em temas universais, né? Esforço, superação, dificuldades financeiras, o sonho. Sim, isso cria uma conexão emocional, e essa conexão, olha, pode ser uma chave poderosa para fixar palavras novas, ideias. Faz todo sentido. A emoção ajuda a gente a gravar as coisas, né? E a mensagem principal da história, essa de que nada vem de graça, parece que reflete bem o processo de aprender um idioma. Exige constância, né? Exatamente. E não é só sobre esforço bruto, sabe? É também sobre estratégia, resiliência, até o jeito como a gente encara os obstáculos. A gente vai ver como a trajetória do Léo mostra bem isso. Então tá, vamos só situar rapidinho a história. O Léo é um jovem, 20 anos, cidade pequena, família com dificuldade financeira, o pai mecânico, a mãe faxineira, sabe? Aquela luta pra make ends meet. Ah, essa expressão é ótima. Make ends meet. Já é um bom exemplo de vocabulário que vem com contexto, né? Ouvir isso na história do Léo ajuda a fixar o significado muito mais do que só numa lista. Significa fazer o dinheiro dar até o fim do mês, né? Lutar para fechar as contas. Boa observação. E aí, inspirado numa conversa com o pai, aquela coisa de que sonhos não são de graça, dreams are not free, e que tem que começar com o que se tem, start with what you have, o Léo tem a ideia de vender pão fresco na cidade. Só que tinha um problema, né? É o problema. Sem dinheiro. Aí ele decide take a chance, arriscar. E esse arriscar, olha só, envolve ir até o dono de uma padaria meio longe, o Sr. Anderson, e pedir pão fiado por uma semana, prometendo vender tudo e pagar direitinho. É um momento de vulnerabilidade, mas também de muita iniciativa, né? Ele queria prove myself. Provar o valor dele. Exato, provar seu valor. E não é que ele consegue. Trabalha muito. Worked tirelessly, como diz a história. Trabalhou incansavelmente. Vende tudo, oferece até amostra grátis, free samples, paga o Sr. Anderson e, mais importante, ganha a confiança dele. Esse primeiro sucesso dá um gás, né? Com certeza. Aí logo ele compra um carrinho e um cliente dá uma ideia. Por que você não assa seu próprio pão? E aí entra um ponto crucial, né? Muito parecido com aprender um idioma. Sair da zona de conforto. Totalmente. Essa sugestão do cliente é tipo aquele empurrãozinho para tentar algo novo, em inglês, sabe? Usar uma palavra diferente, tentar formar uma frase mais complexa, dá um medinho, mas é aí que a gente cresce. O Léo nunca tinha assado nada, never baked anything. Exatamente. E o que ele faz? Pede ajuda pro próprio Sir Anderson, que, assim, no começo fica meio hesitante, mas acaba concordando em ensinar, só que ele avisa, né? Exige tempo, paciência e trabalho duro. Takes time, patience and hard work. E que trabalho duro. As aulas eram às 3 da manhã, imagina. Nossa. E ele sofreu, pensou em desistir. Maybe I should give up. Talvez eu devesse desistir. Ah, o famoso give up. Desistir. Quem aprende qualquer coisa nova não passa por esse momento, né? O legal é como a história mostra ele superando isso. Ele lembra das palavras do pai e volta com mais garra ainda. E a persistência leva ao pão perfeito. Não é só a dificuldade, mas a resposta que ele dá para a dificuldade. Isso que a narrativa mostra bem. É aí que fica bem interessante, né? Sim. Isso dá um impulso para ele. Monta um negócio pequeno em casa, com a família ajudando, expande para cookies, bolos. Aí enfrenta a concorrência de uma padaria maior que abre na cidade. E ele se adapta de novo. Ouve os clientes, melhora o carrinho, a apresentação, aprende até a decorar bolos. É uma demonstração de aprendizado contínuo.
Ele não parou. É um ponto ótimo. A história não é uma linha reta para cima, né? Tem altos e baixos. A concorrência força ele a inovar, não a desistir. Isso é muito relevante para quem está estudando inglês. Com certeza. Vão ter aqueles momentos que parece que a gente não está avançando, sabe? Os tais platôs. A chave é adaptar a estratégia, buscar outras formas de aprender. Assim como o Léo buscou novas receitas, novas técnicas. E quando tudo parecia tá indo super bem, ele já com a loja dele, Léo's Fresh Bakes, acontece um incêndio. Danifica o equipamento todo. O desânimo bate forte, claro, mas a resposta dele é marcante. This is just a challenge. I won't give up. Isso é só um desafio. Eu não vou desistir. Essa resiliência é o coração da história. E o jeito como ele busca ajuda de novo é interessante. Pede conselho para o Sr. Anderson, já aposentado. E o que o Sr. Anderson diz? Basicamente, trabalhe mais duro, acredite em você mesmo e as pessoas também vão acreditar. Work harder, believe in yourself, and people will believe in you too. Tem aquela ideia implícita, né? Help yourself first. Se ajude primeiro. E funciona. Ele volta a assar em casa com o pouco que sobrou, mostrando que não ia parar, e a comunidade, vendo o esforço dele, se mobiliza, ajudam na reconstrução. Uma corrente do bem, né? Exato. Ele reabre a padaria melhor do que antes, e no discurso final, ele reforça a lição principal. Nothing in life is free. Earned with hard work, patience and persistence. Never let failure stop you. Nada na vida de graça. É conquistado com trabalho duro, paciência, persistência. Nunca deixe o fracasso te parar. Uau! É uma jornada em tanto. A gente resumiu bastante, claro, mas acho que deu para pegar a essência. Deu sim. E como cada etapa pode, de alguma forma, espelhar os desafios e as vitórias de quem está aprendendo um idioma, né? Não é só a frase "nada é de graça", mas todo o processo que essa frase representa. Se conectarmos isso ao quadro geral do aprendizado de idiomas, é exatamente isso, o processo. Exato. E agora pensando de forma ainda mais prática para quem está nos ouvindo e aprendendo inglês. A gente separou 3 expressões que são chave na história do Léo. E, olha, são incrivelmente úteis para quem estuda. A primeira, stay focused. Mantenha o foco. No contexto de aprender inglês, nossa, com tanto material hoje em dia, né? Vídeo, app, site, é muito fácil se dispersar. Saber qual é o seu objetivo do dia, da semana e manter o foco naquilo é crucial. Igual o Léo fez. Primeiro focou em vender o pão, depois em aprender a assar. Foco. Boa. E uma frase exemplo para a gente ter ideia. You need to stay focused to learn a new language. Você precisa manter o foco para aprender um novo idioma. Simples e direto. A segunda expressão, one step at a time. Um passo de cada vez. Ah, essa é fundamental. Em inglês pode parecer uma montanha gigante para escalar no começo, né? Pensar um passo de cada vez ajuda a quebrar tudo em metas menores, mais gerenciáveis. Tipo, aprender umas palavras novas hoje, entender uma regrinha de gramática amanhã. Como o Léo fez, né? Ele não abriu a padaria de cara. Começou vendendo na rua, aí comprou carrinho, aí aprendeu a assar, degrau por degrau. Exatamente. Progressão. Perfeito. E o exemplo? Learning English takes time. Just go one step at a time. Aprender inglês leva tempo. Vá um passo de cada vez. E a terceira, que ecoa muito forte na história toda. Don't give up. Não desista. Essa talvez seja a mais importante de todas. Vão ter dias frustrantes, com certeza. Erros vão acontecer, momentos em que parece que a comunicação não flui. Quem nunca? Pois é. Lembrar dessa frase e talvez associar com a imagem do Léo superando o incêndio ou aquela dificuldade inicial para acertar o pão, isso pode dar uma força extra, sabe? A história dá um contexto emocional para a frase que a tira do lugar comum. Não é só um clichê. Verdade. Como na frase, even when it's hard, don't give up. Mesmo quando for difícil, não desista. Essas 3, então, stay focused, one step at a time, don't give up, formam quase um mantra para o aprendizado, né? Sim, um mantra mesmo.
E o legal é quando a história do Léo dá vida a elas. Não ficam só palavras soltas, né? Estão ligadas a ações, a consequências reais na narrativa. Isso levanta uma questão importante sobre a mentalidade no aprendizado, sabe? Que questão? A de que não basta só saber a gramática, o vocabulário. É preciso cultivar essa atitude também, de foco, de progresso gradual e principalmente de resiliência. Mentalidade é chave. E que tal a gente praticar rapidinho a pronúncia delas? Sabe, repetir em voz alta ajuda muito a internalizar, a ganhar confiança. Vamos lá? Repitam comigo, em voz alta mesmo onde estiverem. Stay focused. Pausa curta. One step at a time. Pausa curta. Don't give up. Pausa curta. Isso aí. Pode parecer bobagem, mas falar, mesmo que seja para o espelho no começo, faz uma diferença enorme para a fluência, para a memória muscular da pronúncia. Exato. É a diferença entre saber algo passivamente, tipo entender a frase quando lê, e saber ativamente, ser capaz de usar, de falar. E tem a ciência por trás, né? A prática ativa, a repetição espaçada, fortalecem as conexões no cérebro. Ah, sim. E associar essas frases com a emoção da história do Léo, a determinação dele, a superação, cria mais uma camada de significado. Ajuda a fixar ainda mais. É como se a emoção fosse uma super cola para o aprendizado. Gostei disso. É bem por aí. E pensando na jornada de aprender inglês como um todo, a história do Léo lembra a gente da importância da consistência. Talvez não dê para estudar horas todo santo dia, mas aquele pouquinho de contato diário. Ouvir uma música prestando atenção, revisar umas palavras, tentar formar uma frase mentalmente, isso mantém o motorzinho funcionando, sabe? E celebrar as pequenas vitórias. É fundamental. Conseguiu entender um trecho de um filme sem legenda? Ótimo. Pediu um café em inglês e a pessoa entendeu? Maravilha. Exato. São esses pequenos sucessos que vão construindo a confiança, tijolinho por tijolinho. É uma ótima perspectiva essa. Reconhecer o progresso, mesmo que pareça pequeno. E sobre o tema nada é de graça. A gente pode até dar uma ressignificada nisso, né? Em vez de focar só na dificuldade, no peso, a gente pode pensar no valor daquilo que é conquistado com esforço. Interessante. O inglês que se aprende não é dado, ele é conquistado. E essa conquista abre portas reais. Para informação, para outras culturas, para viagens, oportunidades de trabalho. O esforço não é só um preço a pagar, é um investimento, com retorno garantido. Como o investimento do Léo em tempo e suor para aprender a assar, que resultou num negócio e no respeito da comunidade. Exatamente essa a analogia. Então, o que tudo isso significa para quem está nessa jornada agora, ouvindo a gente? Boa pergunta. Significa que sim, vão ter desafios. Momentos de dúvida, talvez até uns pequenos incêndios metafóricos pelo caminho. Mas a história do Léo sugere que a persistência, a capacidade de se adaptar e a mentalidade certa, essas são as ferramentas mais poderosas. Precisamente. A habilidade de aprender com os erros, sabe? De buscar ajuda quando precisa, como o Léo fez várias vezes. De se manter focado no objetivo, mesmo quando o progresso parece lento demais. Portanto, acho que a mensagem que fica, usando as próprias ferramentas que a gente explorou aqui, mantenham o foco nos seus objetivos de aprendizado. Stay focused. Avancem um passo de cada vez. One step at a time, comemorando cada pequena vitória. E, acima de tudo, naqueles dias difíceis, quando a gramática parecer impossível ou a pronúncia não sair, lembrem-se, don't give up. Não desistam. O esforço dedicado ao inglês é um daqueles que, olha, valem muito a pena. Excelente forma de amarrar tudo. A jornada é sempre individual, claro. Cada um tem seu ritmo, seu jeito. Mas esses princípios de dedicação, resiliência, eles são universais. Bom, a gente espera que essa nossa conversa, usando a história do Léo como um trampolim, tenha sido útil. E, quem sabe, até um pouquinho inspiradora. Que as dificuldades e os triunfos deles sirvam de combustível aí para vocês. E que cada erro, cada dificuldade, seja vista não como um fracasso final, mas como um degrau necessário. Faz parte do processo. Assim como os pães meio ruins que o Léo fez lá no começo antes de acertar a mão. É isso aí. E se essa abordagem de aprender com histórias, com contexto, ressoou com você, a gente tem mais conteúdo e materiais para ajudar nessa caminhada.
Curtiu? Então se inscreva, acompanhe a gente nas redes, tem o material completo no link da descrição e também lá no nosso blog. Bora desbloquear seu inglês juntos? Roche! E só para deixar uma última reflexão, a história do Léo é muito inspiradora, não tem dúvida. Mas talvez o exercício mais poderoso seja encontrar a sua própria história de superação. Ou, mais importante ainda, definir com clareza o seu porquê. Por que você quer aprender inglês? O que realmente move você nessa jornada? Conectar-se com essa motivação que vem de dentro, a motivação intrínseca, esse pode ser o combustível mais duradouro e mais potente de todos. Qual é a sua razão? Pensar nisso, talvez, seja um ótimo próximo passo depois daqui.